Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Devocionil, nossa série de vídeos devocionais aqui no canal do Nil. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é a sua atitude quando estão falando mal de você? Quando o seu nome tá rodando por aí, fofoquinha. Quem nunca viveu isso, né? Quem nunca passou por essa situação? A Bíblia nos mostra um exemplo disso, que está lá em Salmo capítulo 7, a partir do versículo 1. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Olha que texto curioso. O que fazer quando existe campanha difamatória? O que fazer quando existe um cerco armado contra você? Sabe? Isso acontece no nosso dia a dia. Como lidamos com fofoca, calúnia, difamação, pessoas, cancelamento, pessoas falando coisas que você não disse, atitudes que você não tomou. O que fazer nessa situação? Todos nós vamos passar por isso em algum determinado momento. Todos nós vamos sofrer dano na nossa reputação por alguma coisa que dissemos ou às vezes nem dissemos. Sabe, queridos, nós precisamos primeiramente entender a raiz de todos esses problemas, a raiz da maldade no homem. E sabe, às vezes a nossa primeira atitude é ficar com ódio e tentar a todo custo defender a nossa reputação. É tentar criar guerra contra outras pessoas, é tentar achar, meu Deus, claro que se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas e resolver situações, poxa, tem uma pessoa ali falando mal de mim, eu tenho acesso a essa pessoa, eu posso conversar com ela, falar que eu não fiz aquilo, que eu não falei aquilo, tudo bem, você deve fazer. Mas não pela busca incessante de limpar a sua reputação, porque aí que está um ponto fundamental na nossa fé em Deus. Sabe, o que Deus pensa ao nosso respeito deve ser mais importante do que as pessoas pensam ao nosso respeito. Porque de repente você fez algo, você tomou uma decisão, uma atitude, e pessoas gostaram da sua decisão e da sua atitude e pessoas não gostaram. Por não gostarem, elas começaram a falar mal de você. Começaram a falar mal do seu caráter, falar mal das suas motivações, do porquê você está fazendo determinadas coisas. Isso começa a gerar um burburinho, uma fofoca. De repente o seu nome está por aí, pessoas estão comentando a seu respeito. De repente pessoas que você gostava estão lá juntas nesse círculo, enfim. Todo mundo vai passar por isso, gente. Todo mundo, sem exceção. E aí o que a Bíblia nos mostra? Que primeiramente, antes de tudo, a opinião de Deus ao nosso respeito, ela é a mais importante. Olha só o que Davi faz nessa situação onde estão o atacando a sua moral, atacando aquilo que ele fez, as suas motivações. Ele coloca isso diante de Deus. Ele fala, olha Deus, se foi isso que eu fiz, de que me culpam, se eu cometi injustiça, se eu gerei o mal, Senhor, permita que o inimigo me alcance, permita a minha destruição. Davi, ele coloca a decisão de julgá-lo pelos seus atos, não diante das pessoas. Davi, ele não vai lá tentar conciliar com as pessoas, olha, o que eu fiz foi certo ou errado, olha, me julguem aqui. Davi, ele não entrega o julgamento diante das pessoas, olha que legal, ele entrega diante de Deus. Ele fala, Deus, se realmente eu sou isso que as pessoas estão falando, pode me entregar para o inimigo. Deus, se eu fiz isso, se eu fiz essa maldade, se isso partir de mim, Deus, está aqui o julgamento, pode me julgar, pode me condenar. Deus, eu sei quem eu sou no Senhor, então que o Senhor tenha o poder de me julgar, não os meus inimigos, não as pessoas que me atacam. E esse coração de tentar achar nas pessoas ou em Deus é muito difícil para todos nós, e nós temos que buscar a nossa identidade em Deus. Nós temos que buscar a nossa aprovação, não diante das pessoas, mas diante de Deus. Deus é quem deve nos aprovar. Sabe, aonde você tem buscado a sua aprovação?
Aonde você tem buscado? Quais pessoas que você tem buscado a todo custo agradar? E saiba, querido, que muitas vezes nós vamos fazer de tudo para agradar alguém e essa pessoa não vai ter a melhor impressão a nosso respeito. Às vezes essa pessoa não vai gostar de você e tudo bem. Não é essa pessoa que você deve buscar agrado, você deve buscar agradar a Deus. Existirão situações nas nossas vidas que simplesmente você não vai conseguir agradar essa pessoa, ou essas pessoas, ou um grupo, eu não sei. Você não vai conseguir, por melhor que você faça, por mais que você se esforce, e nós não devemos viver nessa busca. Nós não devemos, gastar nossa vida nessa busca. Nós devemos buscar agradar a Deus. Sabe, quando nós agradamos a Deus, Deus ele nos coloca com as pessoas certas. Quando nós agradamos a Deus, Deus ele nos coloca diante dos desafios corretos. Deus ele nos faz ter as missões certas, os trabalhos certos. Deus ele nos livra de situações que nós não deveríamos estar. Na busca por agradar pessoas, pode ser que você entre em jornadas que não vão a lugar algum. Pode ser que você entre em jornada de trabalho, carreira, profissão, ter um carro melhor, ter coisas melhores só para agradar pessoas. E essa jornada não precisa te desgastar tanto, você não precisa sacrificar tanto para agradar pessoas. E aí você fica nessa busca constante de aprovação. Quando na verdade isso não deve ser o melhor. Porque nessa busca constante, mesmo assim, você vai ser cancelado, vão falar mal de você, vão fazer fofoca contra você e não vale a pena, não vale a pena. Nós devemos buscar a aprovação de Deus. Quando você estiver passando por cancelamento, não coloque a sua vida diante dos canceladores para que elas te julguem, para que elas avaliem o mal ou o bem que você fez, para você ir lá diante delas pedir perdão, desculpa pelo que fez, quando talvez você nem esteja errado. Tá ouvindo? Às vezes você nem tá errado, você nem fez uma maldade e tá indo lá pedir perdão por algo que não fez, não falou. Não, nós devemos buscar a aprovação diante de Deus. Falando, Deus, olha, se eu errei, me corrija, Deus. Se eu pequei, me corrija. Acerte aquilo que precisa mudar na minha vida. Mas se eu não errei, Deus, que esteja diante do Senhor o julgamento. Que o Senhor, que conhece o meu coração, conhece o coração das pessoas, que o Senhor seja o juiz dessa situação. Pode ser que pessoas deixem de te seguir, de te acompanhar, de andar com você, de falar com você. Tudo bem, eu não quero a aprovação dessas pessoas, eu quero a aprovação de Deus. Que Deus me aprove no dia de hoje, que Deus se agrade do meu coração no dia de hoje, que Deus ele esteja feliz com o meu comportamento, com a minha atitude, com a maneira que eu estou lidando com os problemas, com as dificuldades da minha vida, que Deus se agrade disso. E quando eu estiver nesse caminho de uma vida que realmente agrada a Deus, aí sim eu estarei plenamente satisfeito nele. Então, queridos, que a gente possa mudar o alvo da nossa vida, que assim como Davi fez aqui nesse texto, que ele colocou tudo isso diante de Deus, daquele que conhece a verdade, daquele que conhece as motivações, daquele que conhece os corações e deixa tudo nas mãos dele que tudo vai ficar em paz. Críticas são terríveis, são injustas às vezes, mas confie que Deus ele sabe de todas as coisas. Amém? Eu espero que essa palavra possa ter tocado o seu coração, que a palavra de Deus possa falar com você no dia de hoje. Nós estamos aqui todos os dias para estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus e nós queremos crescer no conhecimento de Deus a nosso respeito, do caráter de Deus a nosso respeito. Deixa o likezinho no vídeo, manda esse vídeo para alguém se faz sentido para você, se você quer que isso toque o coração de alguém. E esse é o nosso devocional. Deus abençoe.